Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, 17º encontro. Provérbios capítulo 6, versículo 20 a 35. Gravidade da idolatria, do adultério. Ouçamos esta leitura. Meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. Conserve-os sempre vivos na memória e amarre-os no pescoço. Desse modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles o guardarão. E quando você despertar, eles falarão com você. Porque o preceito é uma lâmpada, a instrução é uma luz, e a repreensão que corrige é o caminho de vida. Eles protegerão você da mulher má e da língua suave da estrangeira. Que seu coração não cobice a beleza dela, nem se deixe prender por seus olhares. A prostituta procura um pedaço de pão, mas a mulher casada vai à caça de uma vida. Pode alguém carregar fogo no peito sem queimar a própria roupa? Pode alguém caminhar em cima de brasas e não queimar os próprios pés? O mesmo acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará sem castigo. O ladrão não fica difamado quando rouba para matar a fome. Se o prendem, ele deverá devolver 7 vezes mais e entregar todos os bens de sua casa. Age assim quem quer se arruinar. Levará uma surra, passará vergonha, e sua infâmia nunca desaparecerá. Porque o ciúme provoca a raiva do marido, que não terá piedade no dia da vingança. De nenhum modo aceitará a compensação e recusará pagamento, mesmo que seja grande. Essa é a nossa leitura, nós vamos trabalhar hoje. Versículo 20. Meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe. Nestes versículos, o mestre adverte ao discípulo dos perigos do adultério, ou propriamente dito, da idolatria, traindo a Deus e cultuando outros deuses. Como dizia o profeta Oséias, isto é, um adultério. Ou deixando de ensinar a Torá, os mandamentos, ou seguindo a filosofia dos pagãos, dos outros povos. Este versículo inicia solenemente e faz recurso à autoridade do pai e da mãe em seu ensinamento. Duas atitudes: diante do pai, deve-se cultivar os preceitos, e diante da mãe, não se deve desprezar o ensino, que nos lembra o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 9. A instrução começa na casa. Conserve sempre vivo na memória e amarre-os no pescoço. Versículo 21. Os preceitos do pai se referem aos mandamentos, à Torá. O ensinamento da mãe se refere às histórias narrativas da Torá, como função, que é para conduzir à perfeição. Esses preceitos, mandamentos, agem nas emoções e instintos, que devem ser domados, amarrados no coração, a sede moral, a sede da escolha. Trazê-los na memória, a fim de que se ligue plenamente ao ser do filho, discípulo, e amarrados ao pescoço, a referência de falar
muitas vezes, desses preceitos e ensinamentos para a aprendizagem. Versículo 22. Desse modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles o guardarão. Quando você despertar, eles falarão com você. A todo momento, os preceitos paternos e ensinamentos maternos acompanharão todo dia a vida do filho, do discípulo, ao caminhar, ao dormir, ao levantar. Assim se estará protegido dos perigos de quem caminha, dos terrores noturnos, e quando despertar, poderá meditar se alimentando da Torá em seu trabalho diário. Quero também lembrar que a figura do pai está ligada à figura do mestre, a figura da mãe está ligada à figura da sabedoria, que faz parte do livro dos Provérbios. Versículo 24. Eles protegerão você da mulher má e da língua suave da estrangeira. Ao estar diariamente atento aos preceitos e ensinamentos que o acompanharão na vida inteira, neste tempo da vida, o andar corresponde, o tempo da vida corresponde ao andar, O tempo da morte corresponde ao descansar, o tempo de despertar, a ressurreição. E assim o filho é preparado para o julgamento final. A proteção que os ensinamentos, os preceitos dão, é que na sabedoria se saberá evitar as armadilhas enganadoras da língua de uma sedução e da maldade. Versículo 23. Porque o preceito é uma lâmpada, a instrução é uma luz, e a repreensão que corrige é o caminho da vida. A sabedoria é o caminho da vida. É chamada de fonte da vida. Provérbios capítulo 13, versículo 14. A sabedoria é a árvore da vida. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Os preceitos, os mandamentos de Deus vêm aqui apresentado como luz, lâmpada. A lâmpada são os mandamentos, como a luz, Salmo 119, versículo 105. A Torá, mandamentos, é uma luz em si mesma que acompanha toda a vida do filho, do discípulo. O estudo da Torá, dos mandamentos, iluminam o ser humano, visto que é um caminho para a vida, quando se aprende da Torá, suas reprovações morais e advertências, conduzindo o discípulo a uma vida íntegra e sensata. O tema da luz ilustra o tema da sabedoria, encontrada na própria Torá, dos mandamentos. A Torá que é luz por si mesma, porque palavra divina. Versículo 25. Que seu coração não cobice a beleza dela, nem se deixe prender por seus olhares. Vimos que 3 possibilidades aqui existem: o adultério como idolatria, como cultivar e se interessar pela filosofia dos outros povos, ou como adultério propriamente dito. O que se diz da mulher estrangeira no versículo 24, na prática se refere à mulher casada, que tem marido e trai o marido. O povo que cultua também outros deuses trai o verdadeiro amor de Deus. A língua estrangeira, a língua da mulher estrangeira, uma língua suave, é aquela que prega heresia e crê no paganismo. Paganismo que seduz as pessoas para aceitar doutrinas perversas. A beleza, o pensamento belo e estético e o olhar sedutor das doutrinas dos outros povos devem ser evitadas. Versículo 26. A prostituta procura um pedaço de pão, mas a mulher casada vai à caça de uma vida. Aqui se fala do preço daquilo que se busca. A prostituta vai à caça de sobrevivência, enquanto a adúltera tem um preço muito alto. É uma vida.
porque o adultério é punido pela pena de morte. A casada, ao adulterar, procura a morte. Isto é, o que procura uma prostituta, patrocina a ela um pedaço de pão para a sua sobrevivência. Mas também aquele que se afasta da Torá age como prostituta, agindo à procura de um alimento, um pedaço de pão. E por isso, ele não se alimenta verdadeiramente. E como a mulher casada é aquela que troca a vida pela morte. Nós não podemos trocar a vida que nos dá a Torá pela morte, que é a rejeição da Torá. Versículo 27. Pode alguém carregar fogo no peito sem queimar a própria roupa? Vemos neste versículo a presença do fogo. Se faz um jogo de palavras aqui. Qual é? Ish, homem. Ishet, mulher. Esh, fogo. O fogo, na sabedoria, é força que transforma e unifica, mas que também é força destruidora e inexorável. O mal aqui é o fogo que abrasa e consome, que mata. A imagem quer se referir ao adultério. O fogo queima, se deve evitar sua queimadura. O que carrega o fogo dentro de si mesmo se queimará. Versículo 28. Pode alguém caminhar em cima de brasas e não queimar os próprios pés? Novamente o exemplo. Quem mexe com fogo será queimado. A conclusão é óbvia. O fogo queima. Não se brinca com o fogo. Não se brinca com a idolatria, porque senão se troca Deus pelo nada. Não se brinca com a vida de ninguém, porque o resultado final é a destruição. Como também não se brinca com a mulher do próximo, porque senão é adultério. E o fogo é a consequência do mal acontecido, tanto a morte da mulher quanto a morte do adúltero. Versículo 29. O mesmo acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará sem castigo. Os versículos 27 e 28 são preparações para a analogia do versículo 29. Como o fogo queima quem adultéria com a mulher, ou também aqui se refere a uma doutrina, dos outros terá seu castigo, isto é, a morte. Porque a morte tem como pena, aliás, o adultério tem como pena a morte. Veremos a comparação que o ladrão está em melhor condições, porque ele pode pagar a sua dívida. Mas, diferente é aquele que adultera, porque o final dele é a morte, não tem como que pagar. Ele tem que pagar com a própria vida. Se deve evitar o fogo, se deve evitar a mulher casada, se deve evitar também a doutrina, as doutrinas dos outros povos, que são falsas, não conduz à verdade. Versículo 30. O ladrão não fica difamado quando rouba para matar a fome. A imagem do ladrão corresponde a uma ordem jurídica, que tem seu fundamento na própria lei, na Torá, onde fala na legislação do roubo. E quanto que adultera, terá de sofrer as sanções legais também da lei, a morte. A fome do dragão, aqui neste versículo, necessidade vital, é uma imagem da fome sexual do adultério. O ladrão não pagará a dívida com a vida. O adúltero paga a sua infâmia e a sua dívida com a morte. O ladrão rouba por necessidade, porque tem fome. Quando descoberto, sofrerá a punição do roubo. Qual é? Paga 3 vezes o valor de um boi
3 vezes o valor de um cordeiro, tem de devolver os animais roubados e paga seu débito com a sociedade com dinheiro, mesmo que seja toda a riqueza da sua casa. Versículo 31. Se o prendem, ele deverá devolver 7 vezes mais e entregar todos os bens de sua casa. A legislação diz que em caso de necessidade, mas não se deve roubar, se deve pedir. Se roubar, o custo será alto, até mesmo para pagar a dívida do roubo, deverá, quando ele não pode pagar, entregar todos os bens da casa. Ao pagar a dívida, ele cumpre a lei e fica livre. Versículo 32. Mas o adúltero não tem bom senso. Só age assim quem quer se arruinar. O que age pelos instintos e desejos perde o equilíbrio. Seja o instinto e desejo pela mulher do próximo, seja o instinto e desejo pelo conhecimento de outras doutrinas ou pelo serviço de outros deuses. O bom, então, ele perde o equilíbrio, então perde o bom senso das coisas. Ele verá que as consequências de suas paixões se tornará sua própria ruína, a morte. O homem de bom senso age com inteligência e sabedoria, e não se deixa ser conduzido pelos instintos e prazer passageiros, momentâneos. Ao escolher o adultério, o adúltero escolhe sua própria morte, a destruição de si mesmo. Versículo 33. Levará uma surra, passará a vergonha, e sua infâmia nunca desaparecerá. O marido ofendido levará o adultério ao tribunal, onde será desmascarado o adúltero e trará humilhação para o resto da vida. Será reconhecido como adúltero. Ele não pagará com dinheiro, como faz o ladrão, mas cairá na desgraça. O adúltero fere a lei e a Torá, e fere o direito do outro. Versículo 34. Porque o ciúme provocará a raiva do marido, que não terá piedade no dia da vingança. O adúltero que deixou a Javé Deus, trocando por outros deuses e rompendo com a lei em relação ao próximo, provoca a raiva divina, a raiva de Deus, que não terá piedade no dia do julgamento. O mesmo o marido que por ciúme matará o adúltero, é o dia da vingança. A cólera do marido mostra que ele não terá piedade do adúltero, como a cólera de Deus não terá piedade daqueles que traem aliança e não a observam. Versículo 35. De nenhum modo aceitará a compensação e recusará o pagamento, mesmo que seja grande. Diferente do que se refere ao ladrão, que pode pagar a sua dívida e ser solto, recuperando sua vida, o adúltero não tem como pagar seu adultério. Não existe soma que pode pagar. Não existe soma nenhuma que pode pagar o adultério, nem tampouco a idolatria. O dono moralmente ofendido terá sua recompensa. Porque o marido sabe que nenhum valor pode pagar para restituir o dano feito na mulher, na esposa adúltera. Então, também, nem Deus, diante da sua realidade, daqueles que aceitam a idolatria, quem age pela idolatria, não se pode pagar nenhum valor para restituir a vida, porque ele perdeu a vida ao adorar outros deuses. Aí se prostituiu, como nós encontramos no profeta Oséias. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.